Fala pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um conteúdo incrível para vocês, certo? Hoje o conteúdo vai ser sobre o medo, né? Então já não deixa que o medo paralise você, tá? Já curte aqui, já compartilha, né? Acredito que vocês vão gostar bastante, já ativa o sininho e bora pro vídeo. Pro vídeo é o seguinte, 98% da população tem um medo severo, ou seja, tem medo de alguma coisa. Mas o único medo verdadeiro, digamos assim, é o medo da morte. Por quê? Porque todas as outras fobias, que são a nomenclatura usada para medo, acabam em morte. Então, se você tem aracnofobia, é o medo de aranha. Então, o medo não só da aranha te picar e você morrer. Logo, a finalidade, a raiz da essência do medo é a morte. E aí, pensa comigo, pessoal. Você pega um cara que não tem medo de nada. Ou seja, como é que você para um cara desse? Você não para um cara desse. Né? Imagine Davi, um cara que devia ser assustador na época para os pessoais guerrear contra ele, porque ele não tinha medo da morte. Então ele entrava lá, ou era você ou era ele, né? Então não tinha como. E Deus fala na Bíblia o seguinte, né? Não temerás mal algum, porque sois contigo. Então não precisa ter medo, eu estou contigo. Então pensa só, se Deus fala na Bíblia pra gente que não devemos ter medo, por que nós temos? Certo? Então, pessoal, se a gente for olhar assim, ao pé da letra, a tradução do que é o medo, é um sentimento vivo de inquietação, né, de perigo real ou imaginário. Ou seja, é aquilo que, né, mediante o sentimento, quando a gente vê em situação de medo, digamos assim, a gente não consegue andar, a gente paralisa. Né? É o caso de uma pessoa que eu conheço que ela me contou a história de que quando ela se sente com medo, ela paralisa, ela não consegue fazer nada, ela fica em estado de estátua, simplesmente pela questão do medo. E muita gente diz a questão da prudência. O que seria a prudência? A prudência, em um exemplo bem claro para vocês entenderem, seria o seguinte: vamos supor que você, quando criança, vai lá e coloca a mão no fogo, certo? Você vai lá e sente a dor. Logo você vai entender, você vai ter o conhecimento de que se você colocar a mão no fogo, vai doer. Logo você não coloca mais, certo? E não o fato de você criar o medo do fogo, de você ver um fogo, você paralisar. É simplesmente o fato de você saber que o fogo machuca e você não vai colocar a mão lá mais. Agora eu te pergunto, o seu medo ele te paralisa ou ele te joga para frente? É a seguinte forma, pensa comigo, Moisés quando foi atravessar o mar, se ele ouviu de Deus que ele deveria tocar o cajado na água e ele fala assim, isso aqui não vai acontecer não, pelo amor de Deus, tem um exército atrás de mim, o que eu vou fazer? Se ele recua e vai para outro lugar, quantas pessoas não morreriam se ele não tivesse a coragem, né, a ausência de medo para colocar o cajado na água e acreditar no que Deus falou para ele? E hoje eu te pergunto, né, quantas pessoas não estão atravessando o mar porque você tem medo, e esse medo ou te joga para trás ou te paralisa? E pessoal, olha bem como é a nossa mente. A nossa mente mente mais do que qualquer pessoa na sua vida. Imagine que o medo é uma semente e nosso cérebro é terra. E aí você não tem plantado nada no seu cérebro, ou seja, o seu cérebro está ali um campo fértil, né, tranquilinho. E alguém pega e joga uma semente de erva daninha. E aí você pensa, só joga. Porque a erva daninha ela não precisa ser plantada, tá? Ela precisa de um arremessador, uma pessoa que joga. A pessoa jogou no seu cérebro, ela vai crescer, independente do que aconteça. Ela cresce. Ela não precisa de uma pessoa para cuidar dela. Ela simplesmente vai crescer, vai estar lá. E aí você pensa esse medo crescendo, se multiplicando, crescendo e multiplicando sem você perceber. E é isso que acontece com o nosso cérebro, né? Com o medo, a respeito do medo. Imagine só, né, você pegando, né, tendo convivência com pessoas medrosas, digamos assim, e você vai falar para elas assim, olha, eu vou fazer uma plantação. E essas pessoas vão virar para você com as seguintes falas, olha, não planta não, vai chover. E assim, vai estragar a sua plantação todinha, vai derrubar tudo, então se não planta agora não, vai chover. E aí você fala assim, não, beleza. Ou senão ela vira para você e fala assim, olha, não planta não, tempo de seca. Então não planta não, você vai perder tudo. Vai ser dinheiro perdido, vai ser tempo jogado fora, planta não. Ou senão ela vira para você e fala assim, olha, não planta não vai dar certo. Né? O mar não tá para plantação, então não faz isso não joga seu dinheiro fora não. Então isso é o que as pessoas medrosas, as pessoas que costumam jogar essas plantações de medo em você. Se o seu cérebro não estiver produtivo, se o seu cérebro não estiver produzindo algo
que tire esse medo, você cai dentro desse ciclo de plantação, digamos assim. Porque o medo, ele é como se fosse uma semente. Ele se aloja, cria raiz, cresce, dá fruto, o fruto cai novamente no chão e começa todo um ciclo novamente, o ciclo do medo. Entenda comigo, sempre é tempo de plantar. Se vai vir chuva, você vai plantar sementes, plantas que vão se dar bem com a chuva. Se é tempo de seca, você vai fazer o mesmo, você vai trocar as sementes. Mas sempre é tempo de plantar. Não deixe que pessoas medrosas ataquem a sua plantação e plantem o que elas querem em você, que seria o medo. Então você não pode deixar isso acontecer. Tem pessoas que a mente delas estão ali com a terra fértil, o que acontece? Plantam histórias na cabeça dela. Então, olha, homem nenhum traz felicidade. Por quê? Homem nenhum presta. E acaba que ela cresce com medo de que todo homem que ela encontrar não vai prestar. Você ouve notícias na televisão falando sobre roubos, furtos. Aquilo te cria um medo que você não consegue sair de casa com medo de ser assaltado. Certo? E, por exemplo, você pega e cria um medo da Covid, como foi agora. Quantas pessoas não tiveram Covid psicológica? A minha esposa mesmo foi uma delas. Ela começou a ouvir tanto falar sobre isso, tantos dados, que a pessoa tossia perto dela, ela acreditava que ela já estava infectada. Tanto que ela desenvolveu sintomas, mas nos testes deu todos negativos. E aí você pensa, o quanto a mente da gente é poderosa e o quanto, se você não tomar cuidado com o medo, ele pode se alojar dentro de você. E aí agora eu quero falar com vocês como combater o medo. O primeiro passo é você descobrir quais são os seus medos. Hoje eu te pergunto, quais são os seus medos? Você já sabe quais são os seus medos? Segundo passo, trace estratégias para você combater os seus medos. Poxa, eu tenho medo de altura. Como é que eu posso combater esse medo de altura? Eu posso subir em um banco, depois eu posso subir em um lugar um pouquinho mais alto, depois eu posso subir em outro lugar um pouquinho mais alto, até que esse medo vá passando. Ou seja, você vai criando histórias, que seria o terceiro passo de vitória, histórias de vitória, para sua mente entender que você é vitorioso naquele seu medo, até o ponto de que ele não vai existir mais. Imagine que poderoso, Você tem medo de altura, e aí você você descobre que você tem medo, primeiro ponto. Depois você vai tratar uma forma de combater esse medo. Então, poxa, eu não consigo subir em um banco. Vai lá, pede ajuda de alguém, sobe em um banco, ou tenta subir sozinho. E aí você criou legitimidade para subir em um banco. E aí aquele medo que você tinha, ele passa a não fazer mais sentido para você. Segundo ponto, sobe um pouquinho um lugar mais alto, até chegar um ponto que você não vai ter mais medo de altura. Certo? Então, trace estratégias, planos para vencer os seus medos. Porque o medo, ele não te faz bem. Ele simplesmente te paralisa e te impede de chegar no lugar onde você deveria estar. E aí, pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu possa ter contribuído, pelo menos, com alguma coisa na vida de vocês, tá? Que Deus honre a vida de vocês que estão aqui assistindo. E é isso, eu quero saber de vocês, deixando aqui embaixo, quais os medos que vocês têm. Pode ser o medo mais besta do mundo. Eu tenho balinhofobia, medo de balinha. Coloque aí embaixo e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!